Fala moçada, tudo bem com vocês? Olha ele aí, professor Laurence na área, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, então dando a continuidade nesse conteúdo de matemática, né, o tema lá de equação e as inequações exponenciais, então vamos a elas. Então trabalharemos na aula de hoje, tá aí ó, o tema chamado de inequação exponencial. Lembra lá, gente, a ideia pessoal da equação ou da inequação exponencial, lembre-se, exponencial, vamos trabalhar, pessoal, com os expoentes, tá ok? Então, recordando da aula passada, quando você fala, por exemplo, na questão de exponencial, gente, o trabalho é você, digamos que igualar as bases para de fato chegar onde? No expoente, tá? Então, equação ou inequação exponencial é você trabalhar para chegar no expoente. Lembre-se, expoente, potência, trabalharmos com potência e as suas propriedades, tá? Então, aqui no nosso quadro nós temos então o chamado tema então de inequação do tipo exponencial, né? Bom, a inequação, só para você recordar, pessoal, quando você lembra em inequação, lembre-se das desigualdades, né? Então, quando você fala, por exemplo, em inequação, aparecem os seguintes símbolos. Olha só, o símbolo, por exemplo, de maior, lembra disso? O símbolo, por exemplo, de menor que, o símbolo de maior ou igual que, e o símbolo, por exemplo, de menor ou igual que. Né? Então são os símbolos que eu chamo de desigualdade. Né? Então essa é a principal diferença já da aula de hoje, encontro de hoje, para o encontro, por exemplo, de equação. Tá? Quando você fala, por exemplo, em equação, é que a igualdade. Né? Então hoje é uma inequação. É quando você utiliza essas chamadas desigualdades. Então quando você observa uma questão e aparece maior, menor, maior que, igual que, né, gente, você tem, por exemplo, uma inequação. Vamos a elas? Então observe o seguinte aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, tá aí. Isso aqui é chamado, pessoal, de inequação do tipo exponencial. Né? Observem que há uma desigualdade e o nosso objetivo, gente, é relacionar uma resposta, né, por exemplo, com o x. E vejam, o x está onde? Está no expoente. Por isso o exponencial, né? Por isso o exponencial. Agora, um detalhe importante para nós, pessoal, quando você trabalha com exponencial, nós temos que, lá embaixo, pessoal, igualar as bases, né? Igualar as bases. Lembrando, quando você fala em potência, observe o seguinte aqui, ó. Uma potência, você tem, por exemplo, uma base, tá? E tem, por exemplo, um expoente. Lembrando então das nomenclaturas, porque existe uma técnica e uma regra para esse tipo de resolução, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse E é chamado então de expoente, tá? De expoente, e esse B, esse valor grandão aqui embaixo, ele é chamado então de base, ok? Você lembrou desse conceito? Beleza, então aqui é chamado então de base. Legal, 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 legal. Bom, então o nosso trabalho de hoje, deixar as bases lá embaixo iguais, né? De tal forma que você consiga fazer o quê, gente? A simplificação. Agora, um detalhe importante para vocês, observem, por exemplo, essa questão que eu tenho na tela, que nós já iremos resolver essa questão, e observem também essa outra questão que nós temos na tela. Tá? Então nós temos duas situações. Observem que aqui você tem uma fração, tá certo? E aqui, por exemplo, você tem valores inteiros lá na base. Então existe uma regra, tá ok? A regra, por exemplo, quando você tem, por exemplo, essa base, tá? Quando essa base, esse B de base, que é um número, ele for um número, pessoal, maior que o número 1, tá? Se você tem uma regra para um valor de B ou base maior que 1, então nesse caso, quando a base é maior que 1, o que você faz? Você vai simplificar as bases, como sempre, como é a regra desse tipo de resolução, só que nesse caso, você vai manter, você vai repetir, tá? Então aqui ó, nós temos que repetir. Quem? Por exemplo, as desigualdades. Tá? Então, repete as desigualdades. Logo, eu te explico no exercício essa ideia de repetir. Tá? Agora, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma base lá de uma inequação exponencial, se essa base, se esse valorzinho aqui da potência, ele for um número em forma de fração, sabe aqueles números entre, por exemplo, o zero e entre, por exemplo, o número 1? Por exemplo, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 são números em forma de fração, tá certo? Em forma de fração, e os números, os valores numéricos, eles estão entre 0 e o número 1.
né? Então, por exemplo, se você observar o número 1 sobre 2, 1 meio, é 0,5. Observe que ele está no intervalo de 0 até o número 1, tá? Então, caso aconteça esta situação aqui, gente, nós iremos então igualar as bases, que é o processo de uma exponencial, tá? Para vocês fazerem a simplificação. E no caso da desigualdade, vamos fazer a inversão. Tá aqui, ó. Nós vamos então inverter. Então não esqueçam, pessoal, da regra de hoje, tá? Para fazer a resolução, iguale as bases. Tendo base, por exemplo, maior que o número 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, vamos repetir a desigualdade e assim por diante, né? Agora, caso você tenha essa base em forma de fração, naquele intervalo de 0 até o número 1, aí você vai fazer a inversão, tá? A inversão de quem? Dessas desigualdades que você tem, por exemplo, na inequação. Observe então aqui na tela que nós temos então o exemplo do 3 elevado a x menor que 81. Tá? Então, nesta resolução aqui, ó, nós temos, por exemplo, a seguinte continha. Então, aqui você vai ter a regra para você não esquecer, tá? Então, eu vou deixar fixo. Quando você for fazer a resolução, você observa, né, essa regra da inequação e a partir daí você consegue criar uma situação, criar um modelo e começar a resolver de acordo com essa regra aqui, tá bom? Então, aqui, ó, você tem assim, ó, o 3 elevado a x, a leitura dessa potência, tá? Menor que o número 81. Menor que o número 81. Bom, chegamos então na inequação. Vejamos, qual é a regra então para a gente simplificar a questão da base? 3 elevado a x, base 3, legal. Menor que o número 81, tá? Então veja que o número 81, ele é fatorável. Você pode fatorar 81 e a regra, tornar ele uma potência de base, por exemplo, igual a base 3. Tá? Então, para você poder simplificar, né, e chegar no expoente, primeiro passo aqui, ó, fazer a fatoração. Então, o número 81 de forma fatorada, então vamos lá. A fatoração do número 81, a forma fatorada, então vamos decompor esse número em fatores primos, lembra disso? É uma conta simples que você aprendeu lá no ensino fundamental. Então vamos lá. Então começando essa fatoração pelo número 3. Não dá para começar com 2 porque o número 81 ele não é par. Aqueles critérios de divisibilidade, né, que é importante para você fazer esse processo de fatoração, de decomposição em fatores primos. Bom, então por 3, 81 dividido por 3, aqui nós teremos, por exemplo, o número 27, né? Então por 3, fazendo a divisão você tem o valor então de 9, né? De 9. Depois, pelo valor então aqui de 3, nós teremos o número 3 e por 3 nós temos o valor de 1. Ou seja, o número 1, na sua forma, né, de decomposição, é o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que escrito em forma de potência, nada mais é do que, por exemplo, uma escrita de 3 elevado à quarta potência. Tá? Então, alguns valores notáveis que vale a pena você então ter aí na sua cabeça é a questão da potência do 3, né? Então, por exemplo, o 3, o 9, 27, 81, 243, né? O 729 são números que quando você olha são notáveis, são potências de base 3, tá? Mas em caso de um esquecimento, nada mais justo do que você fazer uma fatoração, tá? Então, fazendo essa substituição, veja, nós temos assim, ó, 3 elevado a x menor que esse 81. Fazendo então essa substituição aqui, gente, você coloca assim, ó, 3 elevado à quarta potência. Trabalho feito, potência, agora com bases de um lado e de outro igual, né? Então nós temos essa possibilidade de simplificar essa base. Bom, simplificando a base, você vai agora verificar essa regra. Notem que a base é 3 e a base que nós encontramos aqui também é 3. Bom, o número 3, você concorda com o professor que é um número maior que o número 1? Beleza, então você vai simplificar essa base, ó, simplifica a base e simplifica a base, e você vai repetir, gente, todo o processo, inclusive a desigualdade. Então o que vai sobrar? Vai sobrar o x, a desigualdade repetindo o sentido, tá? E o valor de 4. Ou seja, esta é a nossa solução. X menor que o valor de 4, tá? Bom, como é uma inequação,
sugerível, é o intervalo, tá? Então, numa resposta formal, a solução ficaria assim, ó. Então, a nossa resposta, o nosso conjunto solução dessa inequação ficaria, por exemplo, assim, ó. Nós temos uma resposta x, que ele pertence, por exemplo, aos números reais, tal que, por exemplo, o x ele vai ser menor que o valor de 4, tá? Então, esta é a solução formal do intervalo dessa solução da inequação. Entendido? Tudo bem? Simples, é? Lembrando da regra, aí você tem facilmente uma resolução de uma inequação, né? Então, por exemplo, se você observar agora, a gente no segundo caso, nós temos, por exemplo, uma inequação, né? Desigualdade maior ou igual, né? Então aqui você tem as frações aqui, uma desigualdade, só que o primeiro passo aqui, gente, observem, as bases, elas não são iguais, tá? As bases não são iguais. Uma base é 3/4, a outra base 4/3. Então, para a gente fazer a resolução, lembre-se da regra. Tá? Então, antes de você fazer a simplificação, de você utilizar essa regra que eu passei para vocês aqui no quadro, de base maior que 1, entre 0 e 1, então o primeiro passo é você fazer a igualdade de base, para depois simplificar e utilizar a regra que está no quadro para vocês, tá? Então a inequação ela vai ser a seguinte, ó. Nós temos, por exemplo, o 3/4, ó. Então, 3/4, essa é a primeira base, é uma potência no caso. 3/4 elevado a x menos 1, ó. X menos o valor então de 1. Depois, x menos o 4, né? Então, x menos o valor de 4, né? O valor de 1 aqui, então, menos o 4. A desigualdade, você vai ter então a desigualdade maior ou igual que, né? E aqui você tem, por exemplo, 4/3. Copia lá. 4 sobre o número 3 elevado. Expoente dessa potência, 2x menos o número 2. Tá? Então o que eu fiz aqui? Simplesmente eu peguei essa inequação, gente, e copiei aqui do lado para você entender. Notem, as bases são diferentes. Tá? Então, para que as bases fiquem iguais, qual seria a ferramenta matemática? A propriedade de potenciação que nós podemos fazer aqui. Que tal, por exemplo, você fazer, gente, a inversão de posições desses dois valores? O 4 passar para baixo e o 3 passar para cima. Ok, então quando você faz essa inversão, ó, eu vou fazer em vermelho para te mostrar que eu fiz a mudança, tá? Então, fiz a inversão de posição, ao invés de 4/3, 3/4. Mesma base. Só que o detalhe, quando você faz essa inversão, regra da potenciação, propriedade. O que acontece com o expoente quando você faz a inversão das posições? Baixo, cima, cima, baixo, você vai trocar o sinal, tá? Então o sinal era 2x menos 2, agora teremos menos o 2x mais o número 2. Lembre-se da propriedade. Fiz a inversão, troca o sinal do expoente. Beleza? Bom, então com isso, o que acontece? Nós já podemos fazer então, gente, a simplificação da base. Então você pode simplificar a base e simplificar a base. Detalhes. Essa nossa base aqui, gente, o que acontece? É uma base entre 0 e o valor de 1, tá? O 3/4 em valores numéricos é o 3 dividido por 4, né? Que vai ser, gente, um valorzinho, no caso, menor, né, que o número 1 e maior que, por exemplo, o número 0. Então você vai fazer o seguinte agora. X menos o 4, inverte a desigualdade, ó, invertir. Então, se era maior ou igual, ficou menor ou igual. É só você fazer a inversão, tá? E depois aqui você vai ter, então, o lado de lá, que é o valor, então, de menos o 2x mais o valor do 2. Fazer a continha, né? Então, numa inequação agora do primeiro grau que apareceu, vamos isolar o x, resolver como se fosse uma equação normal. De um lado as letras, do outro os números, beleza? X mais o número 2, o 2 você passa para cá positivo, menor ou igual que o número 2, e o 4 agora você trouxe para cá positivo. Fiz a inversão de lado, nós trocaremos o sinal. X mais o número 2x, 3x menor ou igual que 2 mais 4 é 6. 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Vamos fazer o cálculo então de cabeça, o cálculo então de divisão. Então o cálculo mental vai ficar assim, ó, x menor ou igual que 6 sobre 3. Nós temos, por exemplo, a resposta 2. Novamente aquela resposta formal, tá? Então coloque em forma de intervalo, em forma de propriedade. Então a solução fica assim, ó. X pertence aos reais,
Tal que, por exemplo, o x ele vai ser então o que, gente? X vai ser menor ou igual que o número 2. Essa é a resposta, esse intervalo da solução através de propriedade. Entendido, gente? Então tá certo. Nos encontramos numa próxima aula de exponencial. Um grande abraço para vocês e até lá!